Vamos dar início aqui aos estudos da termodinâmica. A princípio, para iniciarmos o estudo da termodinâmica, vamos entender o conceito do calor e do trabalho dentro da termodinâmica, porque essas são as duas grandezas básicas da termodinâmica, a troca de calor e a realização de trabalho. Então, a termodinâmica é o estudo das relações entre as quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados num processo físico, envolvendo um corpo e o meio exterior. Para isso, vamos ter aqui uma certa quantidade de gás em um recipiente e aqui nós temos um êmbolo. Essa quantidade de gás, normalmente, vai ter sua energia interna, porém, vai ser aplicado aqui uma determinada quantidade de calor por uma fonte de calor e isso vai fazer com que esse gás realize algum trabalho. Então, quando essa quantidade de gás troca calor com o meio, ele vai sofrer aqui dentro uma força no êmbolo que vai empurrar ele para cima. Nesse caso aqui, o gás está se expandindo. Então, nós podemos dizer aqui que quando o sistema produz um deslocamento por meio de uma força sobre o meio exterior, o trabalho realizado, ele é denominado de trabalho externo. Por quê? Porque tem uma força aqui empurrando este êmbolo, fazendo com que essa porção de gás aumente, vamos dizer assim, o seu volume aumente. Então, ele faz com que o trabalho seja realizado de forma externa. Quando a gente fala de sistema, a gente está incluindo tudo, né? A quantidade de gás no recipiente e todo o meio. É como se fosse o universo. O meio é como se fosse o universo. Mas é claro que para estudo, a gente considera o meio básico onde ele está. Então, por isso, quando o sistema produz esse deslocamento, forçando para o meio, forçando para fora, a gente diz que o trabalho ele é externo. E pode acontecer também o contrário. A gente tem aqui uma certa quantidade de gás agora, menor, isso porque o trabalho foi realizado aqui, forçando para dentro. Então aí nós temos que o trabalho executado por uma parte do sistema sobre outra do mesmo sistema é chamado de trabalho interno. Então nós temos aqui que uma parte do gás ele exerceu uma força forçando essa porção de gás, diminuindo este volume, vamos dizer assim. Porém, isso será estudado mais para frente, aqui são os conceitos iniciais. E aí nós vamos agora só fazer uma observação em relação ao calor e o trabalho realizado. Então, o calor trocado, ele se relaciona com temperatura, porém, o trabalho, ele vai ser relacionado com a força que é aplicado aqui, ó. A diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado, vai ser basicamente a temperatura, porque o trabalho ele não depende dessa temperatura, ele vai depender aqui da força que é aplicado para realizar o trabalho, enquanto o calor, sim, ele se relaciona com a temperatura, o calor trocado se relaciona com a temperatura. Ambos, tanto o calor trocado quanto a quantidade de calor trocado, quanto o trabalho realizado, eles se relacionam com uma energia. Porém, isso só será visto em outros vídeos mais para frente, no avanço da termodinâmica. Então, nós podemos concluir aqui que o trabalho não depende da temperatura, necessariamente ele não depende da temperatura para ser realizado.